Glória a Deus. Atos capítulo 7. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 37. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim o texto: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha do faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que educavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Pai querido, lemos uma porção da Tua palavra, e agora fala ao nosso coração, ministra as nossas vidas, flui a unção através da Tua palavra, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Todos digam amém. Amém. Podem estar assentados na presença de Deus. Diga a pessoa ao seu lado: o Senhor tem algo para você esta noite. Aleluia. Deus quer derramar poder hoje aqui. Quem já sentiu o poder de Deus aí? Amém? Amém? A Bíblia diz que o louvor liberta até mesmo do coração empedernido, para que ele possa se abrir para Deus. Eu tenho convicção que o Senhor tem algo para derramar nas nossas vidas essa noite. E a gente vê que Deus tem uma vida diferente para nós, uma vida de frutificação, uma vida que podemos avançar no reino de Deus aqui na terra e fazer prodígios para Deus. Amados irmãos, Deus tem algo, Deus tem um vinho novo, Deus tem um vinho novo para derramar em nossos corações, que se transformar em odres novos na presença do Senhor. Deixa repousar sobre a tua vida esta semente, porque o Senhor quer fazer algo hoje aqui. Amém? O Senhor tem mudanças para todos nós. Com Moisés, nós vamos ver a vida de Moisés aqui, e que com ele aprendemos princípios
de excelência para vencer uma vida medíocre, uma vida que não prospera para aquilo que Deus chamou a sua igreja, para o seu significado de ser igreja. Aquele sal que vem para dar tempero aos dissabores da vida. Ele é um dos grandes personagens do Antigo Testamento. Moisés, ele mostra a palavra de Deus, ele foi um grande personagem do Antigo Testamento e da história de Israel, a história até mesmo universal. Moisés foi político. Quando nós vemos aqui a palavra de Deus, fala que ele conheceu toda a ciência no Egito, ele estudou no Egito. E Moisés, ele foi político, foi um jurista, ele foi um democrata, ele foi um sanitarista, um arquiteto, grande estrategista de guerra, diplomata, historiador de mão cheia. Nós vemos na pessoa de Moisés um humanista, erudito, podemos dizer com todas as letras. Moisés desponta como um dos maiores líderes religiosos de todos os tempos, cabendo-nos chamá-lo até mesmo de protótipo daquilo que queremos para a nossa vida, contra uma vida de mediocridade, contra uma vida que não vem para frente, para o crescimento da obra do Senhor, para a proliferação da graça de Deus. O que Moisés ensinou a Israel sobre administração, sobre direito, sobre a higiene, sobre a profilaxia do câncer do colo do útero, é ainda hoje estudado nas escolas do mundo todo. São estudadas essas manifestações da graça de Deus na vida deste homem. E sabe-se que as carnes, até mesmo que Moisés condenou, as carnes condenadas por ele como nocivas ao uso humano, ainda são menos saudáveis por serem riquíssimas em colesterol e portadores de outros agentes patológicos. Certamente destruiria a fé, ou melhor, a raça judaica. E esse texto, do capítulo 7, que nós lemos do verso 20 ao versículo 37, é uma versão condensada de Moisés nos lábios de Estevão, que discursando no Sinédrio e fazendo uma apologia do cristianismo diante dos sisudos senhores judeus da sua época, apresenta a história de Moisés para referendar aquilo que acreditava ser o fundamento da fé cristã. Então vamos retomar esse texto. Gostaria que você deixasse a Bíblia aberta nesse texto, para ver como e por que princípios Moisés venceu uma vida medíocre e como ele conseguiu ser excelente naquilo que ele fez. Como vencer uma vida que não prospera? Como vencer uma vida que se estagna e que não vai à frente para receber aquilo que Deus deu? Primeiro, um homem excelente é aquele que nem se acomoda e nem se revolta contra as condições da vida, mas procura identificar a sua vocação, o seu destino. Vamos repetir comigo bem forte: um homem excelente. Mais forte ainda: um homem excelente. É aquele que nem se acomoda e nem se revolta contra as circunstâncias da vida. Mas ele procura identificar a sua vocação e o seu destino. Se não, veja o verso 20 e o verso 21. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. Em Moisés há 2 extremos de uma infância. No primeiro, ele era filho de escravo, pobre, destituído, marginalizado, vítima do preconceito. E por um outro lado, ele vivia na casa de Faraó, como rico, abastado e privilegiado. Temos 2 extremos na vida deste homem: nasce pobre, destituído, marginalizado. Do outro lado, ali a mesa farta do rei, rico, a nobreza, o privilégio, abastecido, ele estava ali na casa de Faraó. Muito bem, a lição que nós aprendemos aqui
de Moisés é a seguinte: ele nem se revolta, aleluia, por ser filho de escravos e nem se acomoda à sua condição de ser filho privilegiado do Egito. Ele não se revolta e não se acomoda. Diga a palavra: revolta, acomoda. Ele não fica revoltado por ser marginalizado. Por outro lado, ele não se acomoda por ter tudo na mão. Aleluia! Nós podemos ver isso na vida deste homem. E na minha experiência de vida eu tenho descoberto que o nosso berço pode ser motivo de complexos ou de acomodações. Aqueles que não aprendem, irmãos, a tirar proveito das circunstâncias vivem em mediocridade. Quem não consegue tirar proveito das circunstâncias advindas, das intemperanças, dos problemas e também dos momentos de felicidade da vida, então sucumbe a uma vida medíocre. Sucumbe a uma vida que não cresce, que não vai, que não prolifera a graça, que não há frutificação e que não há relevância de uma vida comprometida completamente com Deus. E aí se revoltam pelo fato de ter sido pobre e destituído, ou por outro lado se acomoda pelo fato de ter sido filho abastado de ricos, tendo tudo na mão. O homem, se não souber conviver com esses dois extremos na condição social, viverá certamente em mediocridade. De um lado, você se torna uma criatura revolta. De um lado, você se torna uma criatura cínica, hostil, de coração doído e amargurado contra a vida. E de outro, você fica mole, sem graça para viver e para tocar a vida, e para levar a vida, e para levar os momentos difíceis. Mas Deus quer que aprendamos uma coisa nessa noite: a reconhecer que toda a estrutura da nossa existência obedece a um desígnio. Você pode repetir isso? Toda a estrutura. Toda a estrutura. Mais forte, lá atrás, todo mundo. Toda a estrutura. Toda a estrutura. Bem mais forte. Toda a estrutura. Toda a estrutura. Da nossa existência. Da nossa existência. Obedece. A um desígnio. Se não, veja bem, se nasci na condição de pobreza ou na condição de privilégio, irmãos, há um propósito de Deus em tudo isso. Amém? O berço que você veio, Deus tem um propósito. O lugar onde você nasceu, há um propósito divino nisso. Amém? Não precisa revoltar e não precisa acomodar. Deus tem um plano para as nossas vidas. Aleluia! Cabe ao homem discernir, cabe ao homem receber e observar e entender para tirar proveito da situação, passando pela vida sem indiferença, passando pela vida sem revolta. O Espírito Santo está ministrando nessa noite. Glória a Deus. Há muita gente parada que não faz nada para Deus, porque estão revoltadas pela diferença. Há muita gente que está parada na obra de Deus, porque se relaxaram, porque estão acomodadas, por causa de uma vida que tem levado de uma certa forma. Então, em primeiro lugar, aprendemos que, diga bem forte comigo, um homem excelente. É aquele que nem se acomoda e nem se revolta contra as circunstâncias da vida, mas procura identificar a sua vocação. Você tem procurado identificar a sua vocação? Deus te vocacionou desde o ventre. Deus te escolheu a tempo. Aleluia. Ele te chamou pelo nome, antes de sua mãe ter tido a ideia de lhe dar um nome. E depois de muita luta, depois de muita pergunta, e depois de muito folhear de vários livros, que nome eu vou dar? Deus já sabia. Aleluia. Ele te chama a dedo, Ele te chama para Ele, Ele te chama para uma vocação. Desde o ventre, temos que procurar identificar qual é a vocação que Deus deu, qual é o chamamento divino para as nossas vidas. Nessa noite, as janelas dos céus estão abertas e o Senhor está chamando cada vida, cada indivíduo. Ele está te chamando pelo nome.
Ele está te chamando pelo nome, e Ele tem uma vocação. Identifique-se essa noite, o que Deus quer te levantar. Deus quer te tirar do comodismo, da indiferença, e Deus quer te tomar pelas suas mãos e tirar toda a revolta e te fazer manso e humilde de coração, para que a glória de Deus seja realizada na tua vida, e assim contagiando o vizinho, o pai, a mãe, o irmão, o parente, o patrão, o empregado, aonde você estiver, você estará identificado com a sua vocação. Muito maior Deus fará a obra através de você, através de sua vida. Há muita gente incomodada no corpo de Cristo, há muita gente estagnada no corpo de Cristo. Segundo lugar, diga comigo: a excelência de um homem se conhece pela grandeza das causas que ele defende e pelo preço. Diga aí, pelo preço que ele está disposto a pagar por essas causas. Versículo 23, versículo 24. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e enviou o oprimido, matando o egípcio. Muito bem. A defesa daquele hebreu, essa defesa que Moisés realiza, que Moisés faz, essa defesa daquele hebreu praticada por Moisés contra o carrasco, aqui da história contada por Estevão, implica, irmãos, mais do que um simples ato de explosão emocional. Vai muito mais além do que um momento de que a adrenalina cai no sangue e fortemente se levanta para defender o hebreu contra aquele carrasco. Ali ele estava, irmãos, sacrificando. Repita a palavra: sacrificar. Moisés, nesse instante, estava sacrificando a sua herança e o seu direito de sentar na farta mesa do rei, porquanto estava perdendo o seu direito à nobreza. É isso que estava acontecendo com ele. Amém, irmãos? Ele estava perdendo o seu direito à nobreza, fazendo aquilo, realizando aquele feito para proteger um hebreu que era sangue do seu sangue. Ele não simplesmente olha para a sua árvore genealógica, ele não somente com o seu coração amoroso para defender, prontificado para que no momento ele viesse defender o sangue do seu sangue. Não foi somente isso, mas agora ele estava perdendo o direito de se assentar à mesa farta do rei. Ele não ia ter o direito mais. Nós vamos ver no decorrer aqui da história. Eu gostaria de dizer a você que pode-se conhecer uma pessoa pelos amigos que a pessoa tem. Pode-se conhecer uma pessoa pelo tom de voz com que ela fala, pela roupa que ela usa, pelo que a faz rir ou a faz chorar, pelos livros que lê e pela forma de gastar o dinheiro e pela forma de gastar o seu tempo. Mas ouça uma coisa: você conhece uma pessoa, sobretudo pelas causas que ele defende. Amém? Diga isso comigo: eu conheço uma pessoa, sobretudo pelas causas que ele defende e pelo preço que a pessoa está disposta a pagar por essas causas. Eu creio, irmãos, que o altar do sacrifício é o alicerce do caráter, sem dúvida nenhuma. Diga comigo que o altar do sacrifício é o alicerce do caráter. Irmãos, veja o caráter de Moisés. Ele não olha para a sua matéria, ele não negocia aquela atitude dele por um copo de ouro. Ele não negocia a riqueza do Egito por aquela sua posição. Ele prefere perder tudo para defender um irmão. Aleluia. Amém? Amém? Ele prefere perder os bens do mundo para defender uma pessoa. Aleluia. Você poderia olhar para o rosto da pessoa que está do seu lado e dizer o seguinte: se conhece uma pessoa sobretudo
pela causa, pelo preço que ela está, pela causa que ela defende, pelo preço que ela está disposta a pagar por essa causa? Diga isso para o seu irmão. Se conhece uma pessoa pelas causas que ela defende e pelo preço que ela está disposta a pagar por essas causas. Aleluia! Irmãos, eu vejo isso na pessoa do Senhor Jesus. O diabo tentou negociar a salvação e a vida sacrificial do Senhor Jesus. E Jesus não olhou para o mundo que o diabo queria dar para ele, se prostrado, adorasse. Mas Jesus preferiu olhar para mim, olhar para você e morrer por nós. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui porque se conhece a grandeza de um homem, se conhece a grandeza de Jesus pelo preço e pela causa que ele esteve disposto a lutar por nós, e pelo preço que ele pagou e pela disposição que ele teve de pagar por essa causa. Ele deu a sua vida, ele levou a sua vida para a cruz para nos salvar. Aleluia! Vamos aplaudir o preço que Jesus pagou. É muito alto, é muito grande. Aleluia! O homem mostra a sua excelência. Diga comigo, pela maneira como ele disciplina a sua vida para alcançar os seus ideais. Verso 29 e 30, leia atentamente esses dois versos. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Amém? Irmãos, esses 4 decênios na vida de Moisés não foram fáceis. Primeiro, porque a atividade de apacentar ovelha, agora ele sai do Egito, foragido, foge do Egito, vai para o deserto, apacentar ovelhas. Veja esses decênios na vida de Moisés. Não era fácil pela posição que ele ocupava. Ele vai para o deserto, apacentar as ovelhas no deserto. E essa atividade de apacentar ovelhas, irmãos, era estigmatizada. Era um serviço que só os mais simples faziam. E o serviço que Moisés fazia era um serviço alto, na sua posição nobre no Egito. E ele deixa tudo isso, deixa a sua posição social, vai para ser estigmatizado, vai para o deserto pastorear as ovelhas, que era um serviço que só os mais simples faziam. Segundo, porque Moisés passa 40 anos, não são 40 dias. Moisés passa 40 anos numa esquina do mundo, num beco, esquecido da vida, mas ele sentia que para cumprir o querer de Deus cabia a necessidade de dobrar-se ao propósito e à maneira de Deus ensinar-lhe a obter consistência, a obter caráter, a obter fibra naquela recessão, naquela retirada estratégica de guerra. Muitas vezes nós precisamos perder até mesmo a nossa posição social para que o querer de Deus possa se cumprir nas nossas vidas. Amém? Muitas vezes existem algumas coisas que tocam profundamente os nossos corações dessa forma. É preocupante o que as novelas estão fazendo com as pessoas. É preocupante o que a mídia estão fazendo com os brasileiros. Eles estão produzindo aí uma nação de gente que não sabe mais pensar, que não sabe mais desenvolver um raciocínio, uma ideia, uma forma de raciocinar. Inquieta-me, irmãos, esta nação de audiovisuais que afastam a disciplina de ler, de estudar, de pagar um preço para alcançar ideais, afastando o homem, portanto, da excelência. Alcançar a sabedoria sem leitura, sem aprendizado, sem pesquisa, a riqueza sem responsabilidade nenhuma, e ainda mais a união com Deus sem compromisso. Irmãos, se quisermos o triunfo, não deixemos de lado as batalhas. Amém? Diga comigo, se quisermos o triunfo,
Não deixemos de lado as batalhas. Fale ao irmão, à sua direita, à sua esquerda. Batalhe e terás triunfo. Aleluia. Temos que praticar um pouco mais de leitura bíblica. Temos que parar e falar um pouco mais com Deus. Temos que procurar, amados irmãos, dialogar um pouco mais com o nosso próximo, desenvolver uma linha de raciocínio um pouco mais com responsabilidades na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Temos que fazer isso. Fale um pouco mais, esforce um pouco mais em nome de Jesus. Ignác Paderewski era um famoso pianista polonês. Acho interessante essa história de Ignác. Eu acho interessante isso porque perguntaram-lhe como conseguia dar um recital de piano sempre que ele convidasse de improviso. Vem cá, toca uma música para nós. Ele nem sabia, vem para cá, recita, dá um recital, dá um show aqui, toca aí bonito como você sabe. Sabe o que ele respondeu? Perguntaram para ele como é que ele conseguia fazer isso de improviso. Ele respondeu o seguinte: eu estou sempre pronto, porque eu tenho praticado meu piano 8 horas por dia durante 40 anos. Aleluia. Se nós chamamos alguém aí para arrumar a palavra, ele levanta e diz: eu não estou preparado. Se eu peço, irmão, você vai e faz isso para a obra do Senhor, faça uma visita no hospital e olhe, ih, pastor, eu não estou preparado para isso. Meus irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos ser, como a palavra de Deus diz, aquele obreiro aprovado por Deus e que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Aleluia. Estar preparado 24 horas por dia para que der e vier na presença de Deus. Aprendemos com Ignác, ele praticava 8 horas por dia durante 40 anos. O que é que nós temos feito para Deus no nosso preparo de ministérios? O que é que nós temos feito para Deus no nosso preparo ministerial, para a vida lá fora, para os homens sedentos, e que nós nos esbarramos no subir e descer as ruas das nossas cidades? O que é que temos feito? Que quanto mais o problema se acumula e se levanta diante da situação do homem, muitas vezes nós estamos despreparados, na maioria talvez das vezes, estamos despreparados para levar um folheto, para falar de Jesus para alguém e para ter uma vida e deixar a vida da de mediocridade e nos levantarmos com uma vida excelente na presença de Deus. Eu estou dizendo que Deus tem hoje um coração novo, um espírito reto para derramar neste lugar. Amém? Amém, irmãos? O Senhor quer te levar a ter muito mais tempo para Deus. O Senhor quer nos levar a termos muito mais tempo de leitura da palavra. O Senhor quer nos levar a nos prepararmos e a praticarmos muito mais uma vida com Deus, para poder termos uma vida com o homem, para termos uma vida que contamina, que contagia o homem de uma forma maravilhosa, ao disseminar a palavra e esse sal glorioso que o Senhor chama a sua igreja para que possa dar sabor aos sabores da vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 9, verso 26 e 27, o seguinte: portanto corro, não como indeciso, combato, não como combatendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Amém. Eu estou terminando em 4º lugar. Diga comigo: a excelência de um homem se determina pela coragem de vencer as suas próprias limitações. Veja o versículo 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, o fato de Moisés ter sido rejeitado pelos seus, ter sido caçado por Faraó e ter se escondido num canto do mundo por 40 anos, aqui, esta manifestação fez com que ele se sentisse agora incapaz da tarefa que tinha pela frente, ao ponto de, no fim desse período, quando Deus o chamou, ele dizer que não podia, porque ele era homem de língua pesada.
Ele não podia fazer isso porque era difícil de falar, era gago, fanhoso, sei lá o que acontecia com ele. Ele se viu um homem limitado e pequeno. Não posso, não quero, eu não. Chama o outro. Ele se viu incapacitado, impossibilitado. Eu não tenho condições para esse serviço. Deus o chama, mas ele se vê pequeno. Irmãos, a grandeza de um homem consiste em vencer as suas limitações. Diga isso à pessoa que está ao seu lado. Vença as limitações em nome de Jesus. Eu faço uma pergunta a você nesta noite. Eu gostaria que você me respondesse assim: pode? Diga bem forte: pode? Bem mais forte: pode? Vou fazer algumas perguntas para você. Eu gostaria que você me respondesse. Amém? Eu quero essa resposta positiva. Eu quero que pode. Amém? Amém, irmãos? Amém. Pode um menino nascer na miséria, ser analfabeto até os 17 anos de idade, depois vencer essa limitação e se tornar o presidente da República? Pode. Bem forte. Pode ou não pode? Abraão Lincoln conseguiu. Amém? Amém? Irmãos, pode um homem ter lepra nas mãos, curá-las e se tornar um dos mais celebrados escultores do seu país? Pode? Pode sim, porque Aleijadinho conseguiu. Aleluia. Amém? Irmãos, pode uma criança ser assim meio abobarada, tirar notas baixas na escola e se tornar um dos maiores filhos do seu país? Pode ou não? Albert Einstein conseguiu. Aleluia. Irmãos, pode um homem ser surdo dos dois ouvidos? Estou falando alto aqui, creio que não é surdo. Pode alguém assim ser surdo dos dois ouvidos, se tornar o maior músico de todos os tempos? Pode ou não? Ludwig van Beethoven conseguiu. Amém? Quantas limitações esses homens venceram? Qual é a sua limitação? Qual é o seu limite? Nesta noite virá uma unção sobre a tua vida. Virá de Deus. E você se levantará nessa noite em nome de Jesus. Com uma garra sobrenatural. Com uma disposição, a predisposição divina para vencer as suas limitações no dia de amanhã em nome de Jesus. Você sairá por aquela porta dizendo: eu vou, eu consigo, eu posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Então o grande desafio para vencer uma vida medíocre é olhar para as nossas limitações e dizer: diga comigo, eu vou conseguir. Diga comigo, eu vou lutar. Eu vou me dar. Eu vou me desdobrar nessa tarefa. Irmãos, é difícil. Eu sei que é difícil. Tem pessoas que estão lutando com uma dificuldade tremenda. Parece que vão sucumbir a nada. É difícil sim. Em todo lugar enfrentamos limitações, barreiras. Mas para obter vitória nós temos que nos exceder naquelas lutas e desafios. Mas isso não é exercício aqui, eu não estou ensinando exercício do poder da mente ou da mente positiva. Nada disso, do pensamento positivo, do poder da mente. Nós podemos porque a Bíblia Sagrada nos promete. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, verso 9 ao 10: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pois quando estou fraco, então aí sou forte. Aleluia! Eu posso em Cristo, o meu Senhor, todas as coisas, diz o Senhor dos Exércitos. Vire-se para o teu irmão. Todas as coisas você pode em Cristo Jesus. Pode ser isso aí. Profetiza esta palavra a Ele. Para vencer, nós temos que ter essa atitude de garra. Não podemos sentir, irmãos, aos olhos do mundo como gafanhotos, nos achar pequenos em relação às intemperanças da vida. Mas
Deus hoje de manhã já ministrou ao nosso coração e disse que Ele nos vê como valentes, verdadeiros valentes e gigantes. E se tem um gafanhoto aqui no nosso